Jamendo.com. Pedro de Alcântara, João Carlos, Leopoldo, Salvador, Bibiano, Francisco Xavier de Paula, Leocádio, Miguel, Gabriel, Rafael Gonzaga de Bragança, ou o mais conhecido como Dom Pedro II, o Magnânimo. Nasceu em Paço de São Cristóvão RJ no dia 2 de dezembro de 1825 e faleceu no exílio em Paris no dia 5 de dezembro de 1891. Possuía descendência lusitana, casou-se com a princesa Teresa Cristina das Duas Sicílias, com quem teve 4 filhos, Afonso Pedro, Isabel, Leopoldina e Pedro Afonso. Getúlio Dornelles Vargas, o pai dos pobres, nasceu em São Borja RS no dia 19 de abril de 1892 e suicidou-se no Rio de Janeiro RJ em 24 de agosto de 1954. Possuía descendência castelhana, casou-se com Darcy Sarmanho, com quem teve 5 filhos, Lutero, Jandira, Alzira, Manuel Antônio e Getúlio Filho. Dom Pedro II governou a partir de 1841 através do golpe de maioridade, o que fez com que ocupasse definitivamente o posto mais importante do Império do Brasil, que durante 10 anos pertenceu ao regente Feijó Júnior. Após sua coroação, o governo sofreu altos e baixos, fato que evidenciou as 4 vezes em que o Congresso foi dissolvido. Dos 48 anos de seu governo, vale ressaltar que somente 7 anos foi na forma de, mesmo que de certa forma manipulado, devido à sua pouca idade e experiência, exerceu a monarquia absoluta, seguido de 38 anos de monarquia parlamentarista interrompidas por 3 regências de sua filha princesa Isabel. Dentre suas principais viagens destaco as viagens para as províncias do Sul ao final da Revolução Farroupilha, a visita à cidade de Goiânia PE, em virtude do fim da Revolução da Praieira, a viagem para o cenário da Guerra do Paraguai, na região do Rio Grande do Sul, a sua notável viagem aos Estados Unidos quando realizou a famosa exclamação diante do inventor Alexandre Graham Bell, "Meu Deus, isto fala!". No seu último ano de governo, sofreu um atentado ao sair de uma apresentação teatral no Rio de Janeiro, sem sofrer danos. Um dia após o golpe de 15 de novembro, Dom Pedro II foi informado de que não é mais imperador do Brasil. Após negociar as condições de retirada da família imperial do país com as tropas que cercavam a Quinta da Boa Vista, a família imperial brasileira partiu para o exílio em Paris, na França. Getúlio Vargas governou a partir da Revolução de 30, evento que culminou com o fim da política café com leite que perdurava na velha República, desde o fim do Império de Dom Pedro II. Seu governo é dividido em 4 anos de governo provisório, seguido de 3 anos de governo constitucional e 9 anos da ditadura do Estado Novo. Após um exílio domiciliar em sua fazenda em São Borja RS, volta ao comando da nação brasileira por mais 4 anos de governo eleito até o fatídico fim. Curiosamente, quem entregou o poder a Vargas em 1930 foi uma junta militar. A característica principal de Vargas foi o carisma das classes trabalhadoras, embora pertencente a uma elite oligárquica. Vale então a alcunha de pai dos pobres e mãe dos ricos. Isso se evidenciava quando milhares de operários faziam manifestações para apoiá-lo. A carência de um líder definitivo para o Brasil, munido da perícia estratégica e da astúcia em manipular e controlar as regras do jogo a seu favor, fez com que após o governo provisório fosse eleito de forma indireta através de uma Assembleia Nacional Constituinte que maquiou uma escolha democrática, mas que se tratava de algo bem longe disso. Nada que uma nova Constituição brasileira não oficializa-se e mascara-se. Como se não se basta as turbulências internas e externas vigentes de ideologias modistas da época, uma 4ª Constituição brasileira é outorgada dando início ao Estado Novo. A eleição presidencial não é realizada devido ao autogolpe no próprio governo e Vargas se mantém no poder. Em meio a um período de conflito mundial, demonstrou neutralidade, ora pronunciando discursos simpáticos ao fascismo, ora pronunciando discursos pró-aliados. Em seu último ano de ditadura, surge o queremismo, movimento político que defende a permanência de Vargas até o fim dos trabalhos da nova Assembleia Constituinte e sua candidatura para presidente nas próximas eleições, a partir da fundação do Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, e do Partido Social Democrático, PSD. Dessa forma, a ditadura do Estado deixaria de existir, havendo uma eleição direta onde o povo escolheria se Vargas continuaria no poder ou não, e tudo indicava que ele continuaria, principalmente após os inúmeros comícios queremistas que surpreendiam opositores de Vargas.
Assim como o Senado romano temia que Júlio César viesse a tornar-se rei, a oposição a Vargas via que mesmo eleito ou não, Vargas não deixaria o poder nem migraria para um regime democrático pós-Estado Novo. O estupim foi a nomeação de Benjamin Vargas, como chefe de polícia do Distrito Federal, fato que pôs em dúvida o processo de redemocratização que Vargas apresentava. Diferentemente de Júlio César, não foram usados punhais, mas as punhaladas existiram. Os mesmos militares que entregaram o poder se movimentaram para depor Getúlio Vargas da presidência do Brasil. Assim Getúlio Vargas renuncia ao cargo de presidente do Brasil, marcando o fim do Estado Novo. Entretanto, Getúlio Vargas assume seu segundo mandato em 1951, após 5 anos de exílio domiciliar como anteriormente citado, desta vez eleito por voto direto. Mas uma crise se intensifica novamente envolvendo os militares que exigem a sua renúncia. No fim Getúlio Vargas suicida-se com um tiro no coração e sai da vida para entrar na história. Comparando os perfis de Dom Pedro II e Getúlio Vargas, vemos no primeiro uma personalidade forte com alguns defeitos. Quem convivia diariamente tinha que aprender a lidar com estes detalhes. Mas também costumava ser simpático, ativo e possuidor de muita energia. Já o segundo era impaciente, não suportava limites e não costuma se dar bem com ordens de autoridades em geral. Uma verdadeira criança desobediente, mas com um bom coração, com a cabeça cheia de ideias de transformar o mundo ao seu redor. No entanto, seus humores bem como suas explosões duram pouco. Quase nunca guardava rancor.